A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Apocalipse capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Que belas palavras de Jesus, que linda apresentação de nosso Senhor, aquela igreja sofredora. A igreja de Esmirna, juntamente com a igreja de Filadélfia, foram as duas igrejas de todas as 7 do Apocalipse que não tiveram no teor das suas cartas nenhuma palavra de repreensão de nosso Senhor. A igreja de Esmirna era a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja pobre, mas que Jesus disse: mas tu és rico. Era pobre aos olhos humanos, mas era rica aos olhos de Deus. Era a igreja que era alvo da fúria do diabo. O próprio Jesus disse: o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor Jesus alertou os crentes de Esmirna, e consequentemente aquela geração de crentes que viriam e iriam passar por perseguições de alguns imperadores romanos. A perseguição oficial do império, que iria durar até o ano 323, com a conversão de Constantino. Bem, a igreja perseguida foi alertada por Jesus Cristo a atravessar a perseguição, a luta e os ataques de Satanás contra ela de forma vitoriosa. E a vitória consistia em olhar para Jesus. Olhar para Ele, porque Ele é aquele que foi morto e reviveu. Então, diante da morte, eles não deveriam temer a morte, mas deveriam enfrentá-la e, se fosse necessário, passar pelo martírio, porque ali não seria o fim para eles, porque o seu Senhor havia vencido a morte, e pela fé nele, eles venceriam também. Assim nós também, nos dias atuais, não devemos temer a morte, mas devemos olhar para aquele que venceu a morte, aquele que triunfou sobre ela, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irineu, Orígenes, Policarpo, sem falar dos apóstolos, Pedro, Paulo e tantos outros servos de Deus, que também sofreram por sua fé, e muitos que foram martirizados, ficam nos anais da história sagrada, para que possamos olhar para as suas vidas e nos motivarmos a não desanimarmos diante das lutas que nós enfrentamos. Os cristãos do primeiro século, os pais da igreja, a igreja em todas as épocas, passando por momentos de aflição, momentos de dificuldades, momentos tenebrosos, anos tenebrosos, eles enfrentavam tudo, não temendo a morte, mas confiando na vitória sobre a morte, porque essa vitória já foi nos outorgada por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que Inácio de Antioquia, quando ele estava para ser lançado às feras, foi levado a Roma para ali ser martirizado por não negar a sua fé em Jesus Cristo, dizia ele que quanto mais perto das feras, mais próximo de Deus, porque ele entendia que a morte era o estar na presença de Deus. E é justamente isso que a Bíblia ensina. Nós vivemos em tempos terríveis e difíceis também. No contexto que vivemos, enfrentamos os nossos perigos, enfrentamos também a fúria de Satanás, o pecado que tão de perto nos rodeia, e tantos obstáculos à nossa fé e à nossa confiança e o nosso discipulado, o nosso serviço e a nossa vida cristã. Tudo isso nos embaraça, além das tentações e tantas outras coisas que nos advêm. E a morte que muitas vezes se aproxima como uma fumaça que entra por debaixo da porta, querendo sufocar-nos num ambiente fechado. Mas não devemos temer, devemos confiar, devemos olhar para Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que é o primeiro e o último, ou seja, aquele que preenche todas as coisas em nossa vida.
Ele está no começo, Ele está no centro e Ele está no final. Ele é o Senhor de nossa vida e confiando nele, nós podemos também seguir adiante na nossa jornada terrena, sem nada temer, mas avançando, confiando no nosso Senhor. Levante a sua cabeça, se anime, se fortaleça, não fique prostrado, não fique desanimado. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da tua fé. Ele venceu, suportou a cruz e está sentado à direita de Deus. Suporte tudo, confiando que um dia nós estaremos também na bendita presença de nosso Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor lhe guarde.